Olá, queridos Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês, que maravilha! Hoje é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e nos regozijemos nele. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês nesta videoaula. Já estamos quase encerrando. Hoje, a 10ª lição, aqui 10ª lição das lições bíblicas CPAD, revista Adultos. Então, mais 3 aulas e vamos concluir aí o segundo trimestre de 2024. Gente, continuo pedindo lá para deixar o sininho ativo, compartilhar o link e dar um like lá e também comentar alguma coisa. Segue a gente lá, se inscreve e creio eu que vamos ser muito felizes juntos nas redes sociais aí e principalmente no YouTube. O tema desta lição de hoje: desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto em classe é 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 21. Um texto considerado aí uma boa medida para esta lição. Então eu quero glorificar a Deus por você, pela lição, glorificar a Deus pelo dia de hoje e pela oportunidade de estar podendo entrar na sua vida, mesmo que através desse vídeo, para contribuir para o seu ministério, para a sua escola, para a sua igreja. Que Deus abençoe aos pastores, aos professores, aos superintendentes, às igrejas, aos alunos. Que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Gente, palavras-chave. Eu separei 3 palavras-chave: santidade, santificação e santo. Eu poderia até inverter aqui, né? Santo, santidade e santificação. Isso aí fica também a critério se vocês quiserem passar essas palavras-chave na igreja. Gente, na introdução eu já escrevo dizendo que é a partir do ensinamento bíblico que o crente terá o desenvolvimento de uma consciência santa, ou seja, é a partir da Sagrada Escritura, é ela que, através do ensinamento, vai desenvolver essa consciência santa. A Bíblia é repleta de orientações para uma vida de santidade e devoção a Deus com temor e tremor. Nesse sentido, é necessário que haja uma exposição das Sagradas Escrituras para o servo de Deus alcançar a estatura, desculpa gente, de varão perfeito. Ou seja, 3 vezes aqui eu uso a Bíblia para poder falar da importância de termos uma consciência da santidade, consciência de uma vida santa. Gente, a igreja, ela precisa ser totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos, ouvimos, percebemos aqui nessa terra. Lamentavelmente, a gente vê a igreja, eu digo igreja no sentido, mas uma igreja dentro da igreja, que acaba se perdendo com a cultura, se perdendo com os meios, se perdendo com os modismos e acaba ofuscando a ideia de santidade. Aí quando alguém quer realmente viver em santidade, é chamado de moralista, de legalista, de falso moralista. Essas coisas todas acontecem no nosso meio. O que nós deveríamos, por isso que Paulo diz que só os espirituais conseguem discernir os espirituais. Então uma pessoa carnal, ela logo vai achar que aquela pessoa é uma legalista, um moralista. Uma pessoa que realmente quer viver em santidade, ela não vai ditar as regras de santidade para as outras pessoas, mas ela sabe o nível de comportamento ético e santo que ela deve viver e a partir dali ela viver.
A igreja é que tem a autoridade para transmitir a santidade, o ensinamento da santidade para cada um dos seus membros. Então, por isso que é a partir da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O último versículo de Josué diz: não havia rei em Israel, e o povo de Juízes, se não me falo memória, de Juízes, desculpa, não é Josué, o de Juízes, o último versículo de Juízes. Isso não só tem um versículo, tem outros também, mas o último: não havia rei em Israel, e o povo fazia conforme os seus próprios olhos. Gente, a igreja é o parâmetro para transmitir esse ensinamento de santidade. Ela também deve ser um modelo. Então, é claro que se não tiver como parâmetro nem como modelo, também nós não vamos ter um referencial de santidade. Então seria a igreja, seria a liderança. E claro que a gente aqui não tem tempo para falar os dois lados da moeda. A Bíblia diz: assim falai, assim procedei. Se uma pessoa prega sobre santidade, se uma pessoa prega sobre amor, se uma pessoa prega sobre humildade, ela deve ser o máximo possível o que ela está pregando. Santidade, amorosa, humildade. A pessoa tem que viver isso. Não é só falar, é uma vivência também. Primeira grande seção. A perspectiva da santificação, a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento. Então, as palavras hebraicas para designar santidade são o verbo, kadash, que significa ser santo, ser consagrado, santificar-se, consagrar-se, estar ou ficar consagrado. Aí temos o termo kodesh, santidade, sacralidade, santuário, porção santa, sagrada, objeto sagrado. Pode ser usado tanto como substantivo como adjetivo, o kodesh. E tem o termo mikdash ou mikodesh, que significa santuário, templo, porção sagrada. Também tem o kadosh, que é esse que todo mundo conhece. O kadosh e o kodesh estão dentro do mesmo contexto. É a mesma raiz, kadosh, kadash, kodesh, mikdash. Todos eles têm a mesma raiz e vão levar para essa questão da santidade, da sacralidade, de santuário, de porção sagrada. Isso no Antigo Testamento. E aí isso você vê lá em Isaías, né? Kadosh, 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 santo, santo, santo. Então esses são os termos usados no Antigo Testamento para falar sobre santidade, sacralidade, sobre o templo, porção sagrada, tudo isso. Agora, Novo Testamento, eu peguei bem mais palavras, né? Novo Testamento, que é no grego, no caso, os termos, eu vou ter os termos aí, o verbo, né? Hagiadzo, que traz o significado de tornar limpo, limpar, por exemplo, cerimonialmente, purificar, santificar, tornar sagrado ou santo, consagrar. De pessoas, santificar e pôr à parte, ou seja, esse verbo, quando ele é usado para pessoas, significa santificar, pôr à parte, consagrar, como sendo separado por Deus e enviado para executar, para uma execução de sua vontade. E assim inclui a ideia de santidade. Só que eu tenho que repetir. Quando se refere a pessoas, santificar e pôr à parte, ou seja, separar, consagrar, como sendo separado por Deus e enviado por ele para a execução de sua vontade. E assim inclui a ideia de santidade. Não tem como o enviado por Deus não ser separado, não ter essa questão de ser santo, de santificar. Então, o verbo hagiadzo é usado também para a pessoa, e eu vou dizer mais, essa palavra hagiadzo, hagios, elas são mais usadas só no texto bíblico. Existe um outro termo que eu vou ler daqui a pouco, mas esses termos são próprios da literatura sagrada, do texto bíblico. Depois nós temos aqui hagiasmos, no Novo Testamento,
significa santificação, pureza de coração e vida, santidade. Depois temos hagios, puro, limpo, consagrado, sagrado, santo, separado, digno de reverência e veneração. Depois temos hagiotes, pureza, santidade de vida, santidade. Depois, hagiosine, pureza espiritual, santidade. Depois tem um outro termo, gente, que quase não aparece no Novo Testamento. Ele aparece no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele aparece poucas vezes. Apocalipse aparece 2 vezes. E ele é usado também em textos não sagrados. Hagios, hagiadzo, são termos mais bíblicos. Agora, esse, hossios, que significa santo, puro, sagrado, piedoso, dedicado, aparece na Bíblia, tá, gente? Por isso que eu separei, que eu já sabia desse termo e já sabia que talvez não seria pronunciado ele falado. Mas hossios, santo, puro, sagrado, piedoso, dedicado, hossiotes, santidade, piedade, devoção, cuidadosa observância de todos os deveres para com Deus. Olha o que significa isso, hein, gente? Cuidadosa observância de todos os deveres para com Deus, porque também significa observância da lei, observância dos decretos. Aí tem o advérbio, hossios, que significa de maneira santa, piamente, devotamente. Você também tem hossioo, que é o verbo de hossios, que é o substantivo, que é o verbo, que é adjetivo no caso, desculpa, é o adjetivo. Hossios é adjetivo. Aí você tem o verbo hossioo, que dá a ideia de ser cumpridor da lei, cumprir decretos, santificar, ser ou estar santo. Então, esses são os termos usados tanto no hebraico como no grego. Então, o grego tem uma variedade maior do que o hebraico. O hebraico, uma raiz, você consegue criar outras palavras, delas surgem outras palavras. Claro que você tem também aqui a raiz hagia, que seria aqui de hagios, hagiasmos, hagiosine, é a mesma raiz também. E aí tem o hossios, que vai dar essa ideia aqui também de cumpridor da lei. Então, o que mais me chama a atenção é que quando o verbo hagiadzo é usado para a pessoa, dá a ideia de que é alguém consagrado, separado exclusivamente para servir a Deus. E lá no hossios, também a idade de uma cuidadosa observância da vontade de Deus, dos deveres para com Deus. Então, gente, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Tem que realmente ter essa perspectiva de que diante de Deus, eu lembro de Jeremias, né? Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente, vai depender da tradução e do hebraico. Mas a pessoa não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira, gente, de qualquer jeito. A obra de Deus é feita com amor, com afinco, com prazer, com desejo. A obra de Deus é coisa muito séria e exige, sim, uma separação, uma santidade. Gente, eu fico vendo as redes sociais, eu fico me perguntando o que estão fazendo com a igreja, o que estão fazendo com o povo. Aí aquilo que eu falo lá na introdução, você vai entrar uma mensagem, você vai dar um ensinamento, é chamado de falso legalista, de moralista, de legalista. Então, assim, precisamos ler textos como Amós, como Oséias, né, que falam, Amós, por exemplo, tirai os intrépidos dos vossos instrumentos. Antigo Testamento, os vossos incensos, a gordura do vosso sacrifício me enoja, me dá náusea. Então, assim, gente, não é porque eles estão cumprindo lá, fazendo conforme o rito, que Deus se agradava. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu oro, eu falo, Senhor, o meu maior medo é estar te desagradando, porque eu não fui chamado para desagradar a Deus, eu fui chamado para obedecer e para estar dentro da sua vontade e estar obedecendo a sua vontade. Então, esse vídeo
vai contribuir, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, você vai assistir quantas vezes quiser, e tem lá esses termos sendo explicados, não sai da minha cabeça, são pesquisas de dicionário, de léxico, que trazem os sentidos desta palavra, e aí também sentidos até bíblicos. Eu tenho fontes que não são propriamente da Bíblia, mas que falam, ó, bíblico é isso. E tenho léxicos, e tenho dicionários e comentários bíblicos que vão dizer, dentro do contexto bíblico, essa palavra significa isso. A santidade exigida por Deus, ou pela palavra, melhor dizendo, é o terceiro tópico da grande sessão número 1. O padrão de santidade está no próprio texto em classe. Olha isso, a jogada. O padrão de santidade está no próprio texto em classe. 1 Pedro 1,16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É uma citação direta, porque quando você... Tem 3 tipos de fazer citações no Novo Testamento do Antigo Testamento. Primeiro, citação direta. Como é o caso aqui, esse é um exemplo clássico. Porquanto escrito está. Então está escrito lá, ele diz isso, está escrito. Aí você tem a alusão. Alusão é uma frase ou mais de uma palavra que vai lembrar o Antigo Testamento. Entende? E o eco, que é uma palavrazinha que é falada lá no Novo Testamento, que vai te trazer a ideia lá do Antigo Testamento. Então essas são 3 formas, e essa aqui é uma citação direta. Eu coloquei Levíticos 11:44, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Deus mesmo, olha isso, gente, Deus mesmo é o parâmetro de santidade para a igreja. É Deus, gente, Deus mesmo. Santidade é um atributo comunicável, porque existem atributos incomunicáveis. Quais são os... Aqui, mais ou menos, para vocês dar algum exemplo: onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, porque só Ele é eterno, entende? Agora, quais são os comunicáveis? Santidade, ser santo, e outros mais, que eu poderia citar aqui, mas eu estou dando um exemplo da lição. Então, Deus mesmo é o parâmetro de santidade para a igreja. Santidade é um atributo comunicável. Isso implica dizer que, se Deus é santo, então também podemos ser santos, porque Ele é santo. Então Ele atribui a nós também. Ele comunica aos seus servos a santidade. Repare, por exemplo, a bênção de 1 Coríntios capítulo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, se você buscar, pelo menos assim, o que significa comunhão? Comunhão é ter algo em comum. Então, se eu tenho algo em comum, o que eu tenho em comum com o Espírito Santo? O adjetivo. Eu sou santo, então ele é santo. Logo, a comunhão é possível porque ele é santo e comunica a santidade para nós. Então, logo, a gente tem que ter essa perspectiva. Deus mesmo é o parâmetro. Nele não há impureza, nele não há sombra de variação, nele não há mudança, em Deus não há mentira, Deus é sempre verdade, então ele é santo na sua essência. Então, se eu quero aqui, eu não tenho que exigir dos outros como eu tenho que ter a santidade, mas a santidade exigida por Deus, e eu também não tenho que ficar exigindo dos outros, a não ser que eu seja pastor, assim como eu estou como pastor na igreja. Então, como pastor, eu preciso ensinar, preciso ali estar sempre em exigência, em orientação, para que a igreja viva uma vida de santidade, de separação, entende? Mas agora, eu também no meu particular, eu tenho a minha vida de santidade, eu busco a santidade em Deus, procuro estar próximo de Cristo através da oração, da palavra, da comunhão com os irmãos, da ceia do Senhor. Tudo isso contribui para ter uma vida santa, uma consciência. Aí eu lembro de um livro que eu li na universidade, na faculdade,
que dizia, não basta apenas ser crente, não basta apenas ser cristão, mas é ter uma mente cristã num mundo sem Deus. Então o mundo está sem Deus, não é apenas ser crente, mas é ter uma mente, uma consciência cristã. Por que na Bíblia diz que lá em Antioquia da Síria eles foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque quem olhava para eles olhava para Jesus, quem olhava para eles olhava para Paulo. Lembram de Pedro quando negou? Tu fala igual a ele. Ó, tuas vestes, a tua linguagem é igual a ele, você é um deles. Então o crente, o servo de Deus, o cristão, ele tem que se parecer o mais próximo. Gente, Jesus não agradou todo mundo, Jesus não satisfez todo mundo, até hoje Jesus não satisfaz todo mundo, mas era um homem santo. Os judeus o consideravam homem acima da média, o único que cumpriu os 613 mandamentos. Então, para nós, ele não é um homem acima da média, ele é o parâmetro de santidade, ele é o parâmetro de ser santo, é ele o modelo. Então eu sigo esse modelo, eu busco caminhar a partir desse modelo. Eu lamento se você não tem um líder, um pastor que seja seu referencial como um homem de santidade. Infelizmente a pastorada aí, não a maioria, né, mas uma parte, tem dado brecha para também não ter essa consideração. Então que a gente venha olhar para os homens da Bíblia, olhar para os homens da Sagrada Escritura. Você olha para o teu pai, olha para sua mãe, olha para o seu cônjuge, entende? E aí você vai ver o nível de santidade e você se espelhe nessa pessoa. Quem é novo de igreja, olhe para alguém que possa ser assim, alguém de caráter, de personalidade, que você possa confiar que é uma pessoa santa, uma pessoa séria, e assim a gente vai vivendo. Mas não espere não, é aquilo que eu aprendi, espere tudo de Deus, espere pouco de você e não espere nada de ninguém. Então espere tudo de Deus, pouco de você e não espere nada de ninguém. Então aí você vai vivendo, porque você às vezes espera tanto numa pessoa, daqui a pouco você sabe que ela falou mal de você, ela sabe. Então uma pessoa que vive em santidade, ela faz de tudo para não falar mal de ninguém, para não fazer fofoca, para não entrar em intriga, para não entrar em briga. Ela vive uma vida separada. Tá aqui, gente, não fui eu que inventei, está escrito nos dicionários, nos léxicos, o que significa a palavra santidade. Alguém separado, alguém designado, alguém que está realmente concentrado, está totalmente com a sua vida voltada para o Senhor. Mesmo trabalhando, mesmo tendo rede social, não manda conversinha fiada para ninguém, não curte foto de ninguém. Você não é tua esposa, vai curtir foto de mulher, não é marido teu, tu vai curtir foto de homem. Não, você curte foto da sua parentela, de quem são seus amigos. Então a gente anda com prudência. Santidade e prudência precisam andar de mãos dadas. Então não tem esse negócio. Apareceu lá um homem, lá uma mulher, lá você não sabe quem é, ou só viu assim porque é bonito, ou tudo vai curtir. Não, santidade. Santidade em toda maneira de viver, em toda maneira de viver. Segunda grande seção, a santificação e seus estágios. A realidade da santificação, primeiro tópico. A santificação é um conceito central no cristianismo, ou seja, ela é o centro do nosso conceito, referindo-se ao processo pelo qual um crente é transformado e purificado, tornando-se mais semelhante a Cristo em caráter e em conduta. A gente não enrola ninguém, se está com dívida, paga, se fez crédito, paga. Não tem esse negócio de, daqui a 5 anos vai zerar, não, gente. Comprou, tem que pagar, essa é a lei. A lei do crente é ser igual a Jesus. Jesus não deveu nem imposto. É lícito pagar imposto? Ele foi lá e falou o que tinha que falar. Vai lá e pesca, pega lá o dinheiro e paga o nosso imposto. É assim, irmãos. É assim que deve ser a vida do crente. Elementos da santificação. Ação divina. A santificação é principalmente uma obra de Deus na vida do crente, realizada pelo Espírito Santo. A santificação é divina, é Ele que santifica. É Deus que dá o desejo e a capacidade de viver uma vida santa. Então é Deus, é tudo dele.
Escritura de apoio, Filipenses 2,13, Hebreus 13, 20 e 21. Responsabilidade humana. Embora a santificação seja uma obra divina, o crente tem a responsabilidade de cooperar com o Espírito Santo. Isso inclui disciplinas espirituais, rejeição do pecado e prática de boas obras. Então não é porque, não, o Espírito me santifica. Não, eu sou responsável. Nós somos responsáveis. Cada um também que busque, porque está escrito isso também na Sagrada Escritura. Buscar também esse contexto de santificação. A Escritura que apoia isso, Filipenses 2,12, 1 Pedro 1, do 15 a 16, que está aqui. Comunidade e discipulado. A santificação não é apenas uma jornada individual, mas também comunitária. A vida na igreja e o discipulado são cruciais para o crescimento espiritual. A vivência da igreja, não sei por que tem pessoas com tanta raiva, com tanta mágoa da igreja. Gente, a igreja faz muito mais por nós do que a gente por elas. Olhem mais as questões individuais, pontuais. Se você se frustrou com a sua igreja, não é o conjunto, mas é pontual. Foi alguém que te machucou, que te entristeceu. E isso não é a causa de você abandonar ou largar, porque a comunidade e o discipulado contribuem também nessa questão, porque é ali que a gente aprende, é ali que a gente tem unidade, é ali que a gente ora junto para pedir santificação a Deus. Então é de muita importância isso. Através do apoio, ensino e correção mútua, os crentes são ajudados a crescer na fé. Se teu irmão se pecar contra ti, Mateus 18, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. Se não ouvir as 2 testemunhas, leva o caso para a igreja. Se não ouvir a igreja, trate-o como incrédulo, como ímpio. Então a igreja tem esse papel. Claro, gente, é aquilo que eu falei lá atrás. Nós não temos tempo aqui de falar o outro lado da moeda. Tem muita gente que excluiu, disciplinou, fez uma opção de coisa com vingança. A gente sabe que faz. Gente que faz coisa com ruindade. A gente sabe que faz. Mas faça a tua parte, assim como eu faço a minha. Entende? Eu não agrado a todos, nem todos gostam de mim, nem todos aceitam minha mensagem, nem todos gostam do meu tipo de ensinar, mas continua a minha trajetória. Eu não vou parar de viver porque tem gente que não concorda ou não gosta de mim. Mas o importante é eu ter a consciência do que realmente é santidade, do que realmente é viver em Jesus Cristo. Segundo tópico, 3 estágios da santificação. Santificação posicional. Refere-se à posição do crente em Cristo no momento da conversão. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ela é declarada santa diante de Deus devido à obra redentora de Cristo na cruz. A pessoa passa a ser santa ali no momento. Depois ela entra no processo de santificação. Porque a santificação, como diz lá, a luz do justo é como a aurora, vai brilhando, até chegar dia perfeito. Paulo diz também que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então a gente está em processo de aperfeiçoamento, mas no ato da conversão acontece a questão da gente ser santo, da santificação, do processo de santidade. Por quê? Porque se Jesus voltar naquele momento, a pessoa é salva também naquele momento. E isso tudo por causa do sacrifício vicário, redentor na cruz do Calvário. É um ato de Deus que posiciona o crente em um estado de santidade, independente de suas ações ou méritos pessoais, porque é Deus. Não é meritocracia, gente. Não existe meritocracia na graça, não existe. A graça, ela é dada como favor imerecido. Eu não preciso fazer. Inclusive, essa semana eu ouvi alguém, uma música dizendo que está pagando um preço para morar no céu. Crente nenhum paga preço para morar no céu. O único preço que pagou foi Jesus de Nazaré. Ele pagou o preço. O textos aí que dá base para isso, 1 Coríntios 1, 2, Hebreus 10, versículo 10.
Segundo aqui aspecto da santificação progressiva, eu acabei de falar um pouco. Este é o aspecto contínuo da santificação, onde o crente é gradualmente transformado pelo Espírito Santo para refletir mais a imagem de Cristo em sua vida diária. Por quê? Porque lamentavelmente todo dia a gente peca. Então a gente, por esse aspecto, peca tem que ser santificado. Peca tem que ser santificado para poder viver uma vida santa. São pecados que nós não queremos cometer. Mas Paulo disse, o bem que quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Então eu estou ali vivendo uma vida pautada em santidade diante de Deus para não ficar no pecado. Envolve crescimento espiritual, aumento da piedade e a busca por uma vida de obediência à vontade de Deus. Inclui práticas como leitura da Bíblia, oração, participação na comunidade cristã e rejeição do pecado. Então, aqui é complicado para o desengrejado, né? É complicado para quem não tem igreja, para os desigrejados. Porque é um processo comunitário também, gente. Vamos amar a igreja, vamos amar, Eu sei que a Bíblia diz que um coração magoado, entristecido, é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Mas abra seu coraçãozinho aí, deixa Deus trabalhar no seu coraçãozinho, não fica triste para a vida toda não, tá? Escritura de apoio, 2 Coríntios 3,18, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 4. Santificação futura, que seria a glorificação, refere-se ao estado final da santificação que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, quando os crentes serão totalmente libertos da presença do pecado e receberão corpos glorificados. Aí, gente, não vai haver mais morte, nem tristeza, nem dor. Tudo consequência do pecado, morte, tristeza, dor. Tudo isso vai passar porque o corpo vai ser santificado e glorificado, um corpo eterno de santidade. E o nosso Deus manifestando toda a sua santidade. Que maravilha! Vai ser muito glorioso aquele dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. O pecado não vai existir mais. Então a gente vai ter toda uma eternidade na vivência com Deus e conhecendo na sua profundeza, sabendo quem Ele realmente é. Então vai ser muito tremendo. Este é o cumprimento completo da salvação, onde o crente estará eternamente na presença de Deus, sem pecado ou imperfeições. Lembram de Paulo? Eu conheço por enigmas, conheço como uma imagem embaçada no espelho, mas um dia eu o verei como ele é. Esse é o nosso Jesus, que nós estamos aguardando, gente, o Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso, que santo é e santifica o seu povo. Por isso que nós estamos aqui, a nossa trajetória continua, porque Ele nos dá graça para isso. Escritura de apoio, 1 João 3,2 e Romanos 8,30. O alvo da santificação. Aqui estão os principais aspectos do alvo da santificação. Conformidade à imagem de Cristo. O objetivo primordial da santificação é que o crente se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, em caráter, comportamento e espíritos. Santificação é dizer, eu sou cópia de Jesus, é o que eu tenho que ser, cópia de Jesus. Crescimento em santidade. A santificação envolve um crescimento progressivo em santidade, afastando-se do pecado e aproximando-se de uma vida de pureza moral e espiritual. Glorificação de Deus. A santificação é uma forma de glorificar a Deus através da vida do crente. Quando os crentes vivem de maneira santa e justa, eles refletem o caráter de Deus e dão testemunho de sua graça e poder ao mundo. Gente, melhor coisa que tem é o crente ser
a glória de Deus na terra, é ser esse exemplo de Deus na terra. É o que nós estamos precisando, de uma igreja pura, de uma igreja separada, de uma igreja diferente, que não se contamina, como diz Paulo, que aquele que milita nessa milícia não se embarace com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Então nós não podemos se embaraçar, nós não podemos viver segundo esse mundo, mas segundo a palavra do Senhor. A própria palavra diz, irmãos, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. João também em sua carta diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então vamos ser amigo de Deus pela santidade, pela comunhão, pela separação, pela devoção. E aí sim nós seremos a glória de Deus nesta terra. Comunhão com Deus. A santificação também visa a uma comunhão mais profunda e íntima com Deus. Você quer ter tudo de Deus? Dê seu tudo para Ele, sua vida, sua alma, seu espírito, seu ser. E você vai ver o quanto sua vida vai mudar, o quanto Deus vai agir através da sua vida. Preparação para a vida eterna. A santificação prepara o crente para a vida eterna com Deus. É um processo que capacita os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus na terra, em antecipação ao estado final de perfeição e glorificação que experimentarão no céu. Então a gente pode experimentar aqui já, irmãos, essa vida de santidade, essa vida de santificação. É coisa gloriosa, é prazerosa. O pecado não faz nem falta, porque a gente está diante de Deus com uma vida consagrada. E quanto mais a gente se consagra, mais o pecado não faz nenhum tipo de questão para nós. Não faz nenhum motivo. Qual o motivo? Nenhum. O julgamento de Deus, do Deus Santo. Terceira grande sessão e a última. Primeiro tópico, o Deus Santo. Deus é revelado na Bíblia como Deus Santo. Os anjos proclamam a sua santidade. Sua essência é ser santo. O crente só é santo porque ele comunica a santidade ao seu povo. Sua santidade é singular. Essas repetições é retórica, tá, gente? Para vocês entenderem. Todos os que se aproximam dele precisam se preocupar com uma vida santa. E para estar sempre com ele, deve viver em santificação, ação realizada apenas pelo Deus que é santo. Então, gente, Deus é santo e ele exige isso, que vivamos em santidade, que estejamos em santidade. Segundo tópico, santidade exigida a todos os crentes. A igreja é esse povo escolhido por Deus para viver em santidade. 1 Pedro 2,9 diz lá, nação santa. Afirma que a igreja é a nação santa, um povo escolhido para transmitir a glória de Deus. É importante que haja na comunidade de fé a consciência de uma vida de santidade, pois a glória do Senhor também pode ser revelada através da pureza do povo santo de Deus. O testemunho da igreja é o de uma vida pura e santa, sem mistura e sem relações com o sistema pecaminoso mundano. Não os peço que os tire do mundo, mas livrai-o do mal. Então, nós precisamos ser livres do mal e continuar pregando a palavra, mas de maneira santa, diferente, separada, porque Deus é separado, Deus é santo. Santidade e justiça de Deus. A santidade de Deus, terceiro tópico e o final, a santidade de Deus informa a sua justiça, porque Deus é santo. Ele não pode tolerar o pecado e deve, portanto, julgar o pecado justamente. Essa interação é essencial para entender como Deus pode ser amoroso e, ao mesmo tempo, exigir justiça. Importância teológica. A santidade e a justiça de Deus são fundamentais para a teologia cristã. Tá entendendo, gente? A justiça de Deus, ela ajuda a gente a entender como Deus é amoroso e como Deus é justo, porque ele precisa julgar o pecado de maneira justa.
Então aí quais são? A santidade e a justiça de Deus são fundamentais para a teologia cristã. Por quê? Por causa da base da moralidade. Elas fornecem o padrão absoluto da moralidade, de moralidade e fé. Necessidade de redenção. A justiça de Deus revela a necessidade de redenção da humanidade, uma vez que todos pecaram e necessitam de um Salvador. Esperança e confiança. A santidade e a justiça de Deus oferecem esperança e confiança aos crentes, pois podem confiar que Deus fará o que é certo e justo. Entrega na mão do Senhor, confia nele, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, que ele é fiel. Conclusão: ao longo desse estudo, vimos a importância do desenvolvimento de uma consciência cristã de santidade. O crente deve ser santo em toda maneira de viver, porque Deus é em si mesmo santo. Santidade faz parte intrínseca da vida em Jesus. Sem ela, não há como espalharmos a glória de Deus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, seja santo e nos encontramos ou aqui ou lá na glória. Um abraço, Ares Cairene, a paz.